Salve, torcedores palmeirenses, muito boa noite. Vamos aqui, para esse corte da ESPN. Vamos ver aqui, o Kiozinho e também o Pascoal, Mauro Naves, comentaram aí sobre essa derrota do Palmeiras. O Botafogo, atropelou a equipe do Palmeiras, venceu por 3-1. E vamos ver aqui nesse corte, passar os créditos da ESPN. E também, pessoal, antes de começar, eu peço aqui humildemente a sua ajuda. Você que ainda não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então, já dá essa moral aqui pro canal. Já se inscreva no canal, deixa o seu like, Então, vamos assistir esse corte aqui que tá muito maneiro. E sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos diretamente ao que importa, que é as notícias importantes aí nessas super notícias do Palmeiras. 3-1, um Botafogo que sofreu um pouquinho no começo, quando o Palmeiras consegue dominar o jogo, até tomar o gol. E depois disso, Pascoal, acho que a desorganização do Palmeiras chama atenção, mas o Botafogo também soube aproveitar muito bem as oportunidades que teve e construir um placar que eu não esperava. Eu confesso a você que eu não esperava uma diferença de 2 gols nesse jogo. Mas eu acho que assim, a gente tem que partir de um ponto. Ganhou o melhor time. Ganhou o time que, na minha opinião, tem desenvolvido o melhor futebol no Campeonato Brasileiro na atualidade, O Botafogo jogou, tomou uma pressão, 20 minutos, teve uma bola na trave, do Palmeiras botou uma bola na trave. Rony. Do Rony, essa daí. Essa aí foi depois do gol, Foi depois do gol. Teve uma cabeçada do Gomes, que passou rente à trave, é aquele tipo de cabeçada que o Gomes não perde. Sim. O Gomes cansa de fazer gol assim. Teve um lance do Rony que eu até agora não consigo identificar o que ele quis fazer. Porque se ele fica parado, a bola bate nele e entra, ele se atirou na bola, fez um mante de mariola, bum, caiu, a bola foi pra cima. Como é que foi, Pascoal? Caiu. Aí não resolveu nada, e o Botafogo, muito consciente. Os laterais do Palmeiras, essa do Flaco Lopes aí que você tá vendo, isso aí cai, atenção. O único erro do Barbosa na partida, o melhor jogador em campo, Barbosa. Vou logo enumerar para a senhora. Melhor jogador em campo é o Barbosa. E aí tem esse lance, um dá tapa para cá, o outro dá um tapa para lá. Vamos uma coisa dentro de da cada grande área, depois a gente vai falar sobre isso. Agora, o lance do Flaco Lopes é, no mínimo, para irritar o torcedor. E aí vem a vaia da torcida, a torcida organizada começa a chamar o treinador de burro, e aí o resto do estádio tenta abafar. Tenta abafar, porque não é correto. O torcedor ficou irritado porque tirou o Rafael Veiga, O Rafael Veiga... Não, na verdade, a hora da vaia, a hora do burro é a hora do Estevão. Só que depois ele explica na entrevista coletiva que o Estevão saiu com cãibra. Não, o Estevão já estava cansado. E eram 83 minutos, eu acho. A soma do tirar o Veiga e tirar o Estevão é que irritou o torcedor. Sim. E o terceiro gol, com todo respeito ao Abel, o treinador tem que prestar atenção no que está acontecendo no jogo. Mas o lateral direito acabou de ser expulso. Sai um ataque do Palmeiras. Tá todo mundo no ataque? Ninguém ficou para marcar o Savarino? Ninguém chamou atenção? Não teve um dedinho para dizer, olha, tá livre ali? Ninguém. O Savarino sai na cara do gol, faz o gol. E aí depois vem esse gol do Adrielson. Parabéns ao Botafogo, elogios ao Botafogo. O Palmeiras jogou uma partida, 20 minutos de uma boa partida, sofreu o gol, perdeu o rendimento. Mas botou a bola na trave. Não, o time do Palmeiras não teve qualidade. Isso aí é o penúltimo lance do jogo. Que depois o árbitro vai encerrar a partida. O Palmeiras não fez. Os laterais do Palmeiras... Eu estou procurando uma nomenclatura para empregar para os laterais do Palmeiras. Se fosse em Lisboa, eles diriam um horror. Vamos a inoperante. Não, um horror. Os laterais do Palmeiras, um horror. O Caio Paulista, ele parece jogador ventilador. Você já ouviu falar em jogador ventilador? Ventilador, quando tá você bota ele para virar, é o jogador ventilador. Ele fica brum, 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 brum. Não resolve nada. Não vai resolver o calor, o ventilador não vai te resolver. Ele fica aqui, corre pra cá, corre pra lá, e corre pra cá. É o jogador ventilador, não resolve nada. Não resolve nada. O Marcos Rocha tá procurando o Savarino até agora, não achou. Não achou. O Barbosa botou os atacantes do Palmeiras no bolso. Aí o Barbosa pegou o paletó depois do jogo e falou assim, ei, pode sair daí, hein?
Quem, vocês estão aí? Ô, Rony, pode sair. O Palmeiras, o Barbosa tomou conta do jogo sozinho. Ah, mas ele tomou a caneta do Estevão. Você viu a caneta? Produziu o quê a caneta? Como diria meu avô Pascoal, niente de pio. Então, o time do Palmeiras, ontem, o Abel defendeu os jogadores na entrevista, o Abel ainda foi reclamar da arbitragem, porque o lance do escanteio não foi escanteio, não sei o quê. E não foi mesmo, tá? Não. Ele até tem razão, é um ponto que a gente pode debater. Tem razão. Mas o Palmeiras não perdeu o jogo por causa disso, né? Eu falei ontem, quem ganhar o jogo, para mim, é o campeão brasileiro. Eu acho que ainda não é tanto assim. E matematicamente, para a gente chegar no presidente aqui, é 75 mesmo, né? De acordo com as contas feitas hoje e tal, as chances de título do Botafogo aumentam muito. Mas eu acho que também aumenta muito o viés de compreensão do que é esse trabalho, Mauro. Assim, você tem 4 homens de frente ali muito fortes, uma defesa que aprendeu a se estruturar, e isso para o Botafogo nessa reta final tem um valor muito grande. Se um jogador de frente não estiver bem, tem outros 3 para fazer uma blitz. E essa força, eu acho que ela está impactando de novo o Botafogo, como nos melhores tempos que a gente viu. Isso fez diferença ontem. Ser ofensivo é uma característica que o Arthur Jorge deixou claríssima desde o primeiro jogo, né? Foi lá para a altitude e meteu 4 atacantes. Não, esse cara nunca viu o que é uma altitude para tentar isso. O primeiro jogo dele era Libertadores, foi com 4-2-4. 4-2-4, não é? Aí todo mundo se assustou. Então, agora, ele tem um material também que eu não imagino que ele vai botar todo mundo no banco e jogar só com um atacante, 10 no meio-campo ou 10 lá atrás. Tem tanta gente boa na frente que realmente ele tem que utilizar essa turma. Nos últimos 3 jogos, antes desse confronto entre os dois, o Botafogo ganhou 3 pontos, com 3 empates, né? E o Palmeiras ganhou 9. Então, foram 6 pontos de diferença que chegaram a essa situação de 70-70. Aí, então o Botafogo empata com Vitória, com quem? Foi Cuiabá, Vitória e Atlético Mineiro. Não, Criciúma não. Não? Não, então, tô botando só... tô botando esses 3 últimos jogos, foi o Atlético Mineiro com o campo lá fechado, vazio, e o time meia boca, e ainda com um a menos que foi o Rubens, né? Desde o finalzinho do primeiro tempo. Praticamente segundo tempo. Praticamente não, né? O segundo tempo todo e mais um pedacinho do primeiro. E aí tal. Mas olha só, eu estava vendo aqui, uma coisa que não muda quando você tem esse ataque, e aí vale muito a eficiência. O Botafogo fez 3 gols no Vasco, nesse recorte antes dos empates, e ontem 3 no Palmeiras. E foi quando ele menos finalizou, mas foram 20 vezes contra o Vasco e ontem foram só 13. Até o Palmeiras finalizou mais. Mas uma eficiência que eu tenho cobrado aqui maravilhosa, de 13,7 no gol. Mais de 50%, o que não tem acontecido, nossa média aqui está 20%. No brasileiro, de maneira geral, né? Geral, todos os jogos que a gente pega, uma complicação para acertar o gol. Agora, foram 28, empatou o Cuiabá, chutou 28 bolas, contra o Atlético Mineiro lá, 27. O Atlético chutou só 3, gente. É que não entra, tem hora que não entra. Contra o Vitória, 26. Então, é um time que vai para cima, cria e finaliza. Uma hora entra, outra não entra. Contra o Vasco foram 3 e ontem foram 3. E não tenho dúvida que vai finalizar de 15 para cima aí contra o Atlético nessa final. Porque é do time isso. Ontem encaixou, deu certo. Aí tem características dos futebols, como o Zinho gosta de falar. O gol também, acho que o gol primeiro foi o Gregory que cabeçou para fora. Mas ok, foi lá, bateu o escanteio. Pior do que isso, o Gregory errou a jogada. Ele confessou no intervalo que a jogada era ensaiada, o escanteio. Ele achou que era outra jogada, era uma né? outra jogada, não era para ele estar ali naquela posição. Quando ele viu a bola ver, ele falou o quê? Pimba. É agora. É do jogo. Não, errado que dá certo. O ensaio também tem improviso. O gol do Rios não mudou nada, né? Em que pese, assim, ontem o Botafogo não só igualou as vitórias, como conseguiu passar um gol na frente do saldo, que seria um outro critério importante na frente. Deu uma invertida no saldo por causa desses 2 gols. O gol do Rios. Eu não sei até que ponto também que o Gomes não atrapalha o goleiro. Nem se questionou muito isso, se ele estava na frente ou não. Ele está bem impedido, ele meio que pula para abrir a perna, não sei se passa do lado e tal. Mas assim, estava 3. Então, se fosse 1-0 com aquele gol também, esse gol do Rios, que ele pega um chute maravilhoso, o Botafogo também ia para cima, o Textor ia reclamar, ia ter um monte de confusão em cima desse gol. Mas isso é do jogo, houve isso, tem razão o Pascoal, quando sai o 2-0, Marcos Rocha tinha acabado de ser expulso. E o Mike não tinha entrado ainda.
Então ficou uma mas moleza eu acho que ele aquele já estava lado. ali pronto para entrar, né? Sim, mas o lado não tinha ninguém não tinha cobrindo. entrado ainda, porque não tinha parado Aí o jogo. o goleiro, não tinha muito sido esperto, manda Quebra a bola ali, no Savarino. quebra a bola ali do lado esquerdo. E o Igor vai e cabeceia pro Savarino. Porque tava o zagueiro saindo no Igor. Vai, ó, tem dois erros. É o Rios que vai que chega atrasado, porque era o Rios que era para estar ali. E o Caio Paulista que vai subir e não sobe, não sai uma gilete do chão. E aí perde a bola no alto, sai pro Savarino fazer o gol. E no gol, no último gol, quem tinha que marcar o Adrielson era o Gomes. Sim. O Gomes, se você olhar a imagem, o Gomes está olhando para cima para o acontecimento. Vou colocar o Tetra nessa roda aí, Ozinho. Eu quero te ouvir, porque também tem um ponto que eu acho que vale a gente avaliar desse jogo, que é o seguinte: a gente viu o Botafogo com muita dificuldade quando ele encontrou times que o esperaram, né? Que estavam ali sem espaço no ataque do Botafogo. Vou falar, como eu falo bonito, baixaram suas linhas, Tetra, para esperar o Botafogo e dificultaram o jogo porque não deram o campo para o Botafogo. E ontem o Palmeiras não faz isso. Eu entendo que não faz isso porque está na sua casa, não faz isso porque também está brigando por esse título, mas era a melhor estratégia? O Gregor acho que fala isso, né? Eu não vi, boa fala. noite agora, né? Para todos aí no programa. Boa noite, fã de esporte. Boa noite a turma lá na Argentina. O Gregor falou isso, né? Que tem muita dificuldade porque os times jogam contra o Botafogo, principalmente no tapetinho, no Newton Santos, muito na retranca, com muita dificuldade, né? Difícil entrar. E sabia que no jogo o Palmeiras ia propor o jogo, ia sair para o jogo, oferece contra-ataque. Mas assim, gente, mérito do Botafogo, tudo bem, concordo com o que os companheiros falaram. Só que assim, eu tenho outra visão, né? Eu acho que assim, o primeiro gol condiciona tudo. Sim. O Palmeiras era melhor em campo, tinha as melhores oportunidades, teve chance para matar e não matou. Aí numa jogada que, na minha opinião, foi marcado errado o escanteio, o Botafogo não tem nada a ver com isso, mas foi marcado errado o escanteio, numa jogada que o presidente acabou de falar, o jogador confessou. Não era essa jogada, eu me equivoquei. Sabe quando tem que dar certo o negócio? Quando a coisa tem que acontecer? O Botafogo não tem nada a ver com isso, aproveitou, fez gol. Aí o Palmeiras me deixou assustado, porque é um time tão sólido, tão organizado, desestruturou. Tudo que estava no jogo bem, se impondo, jogando, o Botafogo estava se defendendo, tentando jogar no contra-ataque. A minha visão foi essa, do início do jogo. Depois do gol, mudou tudo. Palmeiras errou passe, tecnicamente não acertava mais nenhuma jogada, não conseguia criar, ia muito mais no abafa. E o Botafogo, aí sim, mostrou uma maturidade do que todo mundo ficava falando, que o Botafogo, emocional, perdeu o Bastos. Né? Que na enquete aí tava, ganhou, né? Acho que ganhou, né? Não, perdeu pro Gomes. Mas assim, um dos melhores zagueiros do campeonato. Aí entrou o Adrielson, que estava no ano passado. Se é para falar de emocional, o Adrielson estava no ano passado, entrou, jogou melhor que o Bastos, pelo menos nesse jogo. Foi muito bem. O meu querido Pascoal disse que o melhor foi o Barbosa, mas o Adrielson também entrou muito bem. Além de fazer gol, foi muito bem no jogo. Não teve emocional nenhum de 2023. O Botafogo realmente, eu acho que assim, o treinador, as declarações que deu antes do jogo, chamando a responsabilidade para ele confrontando com os adversários, deixando os jogadores blindados. A festa que a torcida fez, falando de Libertadores, não era nem do Brasileiro, eu não vi ninguém falando, ó, é quarta-feira, é terça-feira, é a decisão contra o Palmeiras. Estava gritando canto da Libertadores. Eu acho que o Botafogo foi até tranquilo para esse jogo. Ó, o jogo é na casa do Palmeiras, eles que têm que sair para o jogo, eles que têm que buscar o resultado. Nós estamos aqui organizadinho, vamos. Claro, foi para vencer. Mas eu acho que condicionou essa coisa de todo mundo pensar na Libertadores, no jogo mais importante da história do Botafogo, né, que é o jogo da Libertadores, a torcida pensando na Libertadores, a torcida não vaiando quando empata com o Vitória, porque estava pensando na Libertadores, deixou os jogadores bem calmos, tranquilos para o jogo, e fez um jogo correto, justo, né, e que o Palmeiras se perde no jogo quando toma o gol. E eu acho sim que a arbitragem prejudicou o Palmeiras no jogo. Ah, que isso fez o Botafogo ganhar? Não sei.
Não chamou para o lance do Marcos Rocha? Por que não chamou quando o Luiz Henrique deu uma cotovelada no Rony? São coisas que acontecem no jogo e que determinam situações para um time se aproveitar. O Botafogo se aproveitou, jogou bem no seu sistema de jogo e mereceu o resultado porque fez os gols. Mas muitas coisas aconteceram no jogo, né, que condicionou a vitória do Botafogo. A gente vai falar de todos esses lances aqui, vamos ouvir também os treinadores. Deixa eu só voltar na Argentina para conversar com pergunta pro o Léo William e o se ele, além de copo, ganhou da produção também um óculos escuro maravilhoso, que eu tô vendo uma distribuição de óculos escuros por lá. O William ganhou tudo de graça, é copo, não sei. Será que ganhou óculos também, tudo? Ah, só ele poderá responder essa questão. William Tavares, cadê você? Você sabe como é que é, né? Claro, eu ganhei óculos, o Bertozzi também ganhou óculos, né? Não é qualquer óculos não, meu amigo, que a gente não vai fazer merchan aqui, mas o negócio é bom. É bom. É firme, né? É. De qualidade. A gente tá ganhando vários presentes aqui, é que a gente tá parado, se a gente tivesse andando... Então vai andar, que eu tô cansada já de olhar vocês com esse óculos aí, com essa cara do sol. Né? O que tem aí acontecendo nessa FanFest? Então, vou fazer o seguinte... Vamos deslocar a nossa câmera aqui pro meio da FanFest e a gente vai circular, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, Dani, quem fica parado é estátua. Aí o repórter tá aqui para reportar, entendeu? Entendi. Então vamos dar um giro por aí para mostrar como é que tá o negócio. Segura aí que a gente volta já já. Então tá bom, então daqui a pouco os meninos voltam aí com a câmera em movimento para mostrar a FanFest, que eu fiquei curiosa para saber tanto tempo antes da partida o que está acontecendo. O Zinho toca no ponto da arbitragem, ele fala ali dos lances especificamente, mas eu queria pegar um ponto para a gente falar um pouco de Palmeiras, que é o seguinte, até o gol o Palmeiras estava melhor. Estava, de fato estava, muito melhor estruturado. Mas o gol não saiu com 40 do segundo tempo, o gol saiu com 18 do primeiro. E se o Palmeiras não conseguiu se reestruturar depois de tomar esse gol, isso também tem que ser avaliado. Porque a gente está falando de um time se olhar com os melhores momentos forte. ali, não sei se foi isso que aconteceu, não. Depois do gol, minutos depois, o Rony chuta na trave. Não, e mas depois tem uma cabeçada que o John dá uma grande... Não teve nada de Botafogo depois do gol, não. Não, até foram dois lances muito... Não, peraí, seguidos. Não teve nada de Botafogo? Foi 3-1 pro Botafogo. Não. Depois do primeiro gol, os próximos lances... São do Palmeiras. E lances muito fortes. O Botafogo cresce no jogo depois do gol, gente. Mas a bola na trave do Rony é 5, sei lá quantos minutos depois. Não, são 2 minutos depois. Deu a saída... E a cabeçada, que ninguém tá falando, que o John estica o braço assim, eu não lembro quem cabeçou. São os dois faz uma últimos defesa lances bonita. do Palmeiras. Dois lances muito bons pra empatar, mas aí é do futebol. Que então o jogo do Palmeiras é elogiável. O Palmeiras fez um bom jogo. Não, eu acho que a gente tem que falar que do Botafogo que ganhou. A gente vai falar muito dos defeitos melhor do Palmeiras, mas o Botafogo mereceu, tem que ganhar. Eu tô só dizendo assim, aí o Palmeiras se entregou, se abateu muito. Ele foi lá tentar, aí não conseguiu. Aí eu acho que isso dá uma derrubada no astral. Mas o Rony podia ter empatado naquela na trave. A cabeçada é sensacional. O John, ontem a gente... Ele estava passando Durante da o bola. jogo eu fiquei vendo que a gente fez aquela enquete, né? O Everton, o John. Aí eu falei, quem está aparecendo mais nesse jogo? Aí Bastos e Gomes. Aí o Gomes começa com a cabeçada que perde. Aí o Bastos já sai do jogo. O Adrielso entra e brilha. Mas nós vamos reparar aí, ó. Começa com esse lance do Gomes. Mas nessa daí ele falhou. Não, o Gomes falhou. Não, que saiu o John falhou. O John parou no... também. O John parou no meio do caminho. Ah, sim. Então, mas veja bem, vai sair esse gol e o Palmeiras tem os 2 próximos lances nesses nossos melhores momentos. Ou seja, se pega porque assim, não é que o Palmeiras já se abateu, acho que vai se abater quando depois não consegue. Eu acho que o Inclusive, Palmeiras não consegue lance. restabelecer uma maneira de jogar para fazer o que a gente já viu em outros momentos de Palmeiras, que é se colocar de volta como mandante da partida e como o time forte da partida e propor o jogo. Vamos contar, acabou de sair o gol, eu não tô falando de melhores trave. momentos, eu tô tô falando que isso aí não é abatimento do Palmeiras. Vou ter 3 lances seguidos. Este é um, esse é o da cabeçada. Este é o segundo da cabeçada, que é sensacional a defesa, e ainda tem uma falta para cobrar a favor do Palmeiras. Ou seja, assim, eu não vi o Botafogo ir lá. 3 lances seguidos. Então, assim, aí quando não consegue fazer, você pode dizer assim, pô, aí deu aquele baixo astral. Não conseguiu porque aí já é segundo tempo. Mas não achei que o Palmeiras se entregou depois do primeiro gol. Não, você somar todos que não conseguiu propor a partida mais. Se você somar esse tempo todo, você vai ver que vai dar entre 25 minutos e 27 minutos. Né? Que o Palmeiras toma o gol e tem esses 3 bons momentos. Aí depois... Ó Abel com a finalização do Flaco Lopes. Não, do Flaco Lopes, eu vou falar pra você, Zinho, não é o Abel. Ele derrubou 70% do estádio nessa bola aí.
A única falha que o zagueiro tem, o cara sai cara a cara com o goleiro, ele pode escolher o que vai fazer. Passa do outro lado pedindo a bola sozinho, o companheiro pedindo a bola sozinho em marcação. E ele tenta dar um peteleco desse na bola, isso desanima até o mais animado torcedor do Palmeiras. Porque a turma do telão lá atrás começou a ir embora nessa hora. Porque aí desacorçoa. Como diz o interior, desacorçoa, né, minha senhora? Desacorçoa. O Mauro fala desses lances pós-gol, é que o Palmeiras ainda tentou uma sobrevida pós-gol. Sim. Né? Mas o reflexo não foi o que a gente viu em termos de qualidade de finalização. Né? Aí entram vários fatores, né? O Palmeiras não encontrou um definidor de jogadas. No Campeonato Paulista foi o Flaco Lopes. Não foram precisos. Aí agora mudou para o Rony. Porque o treinador do Palmeiras se irritou com o Flaco Lopes no jogo do Corinthians. Né? E foi mais ou menos o que ele fez ontem. Né? Desse mesmo padrão. Saudações palmeirense. Então isso aí, rapaziada, isso aqui foi as informações, né? É o Verdão, né, que voltou a desperdiçar gols em partidas crucial e infelizmente, né, tomou aí essa pancada do Botafogo, né, e perdeu por 3-1. Eu quero saber a sua opinião, torcedores, o que você achou da atuação do Palmeiras e qual as negativas, né? Qual as posições aí que o Palmeiras precisa reforçar, né? Sem dúvidas e nitidamente, o Palmeiras precisa sim de reforço para 2025. Porque quando muda ali no time, não vê tanta mudança, né? Entre Gabriel Menino, entre o Mike. São jogadores, rapaziada, que na minha opinião, né? O Palmeiras tem que ter jogadores melhores ali para quando precisar, tá à disposição, né? Então, essa aqui é a minha opinião e eu quero saber também a sua opinião, torcedores. E na sua opinião, qual ponto é necessário? Qual posição é preciso que o Botafogo que o Palmeiras nessa transferência, nessa janela de transferência precisa reforçar? Deixa aí nos comentários qual jogador que vocês queriam ver vestindo a camisa do Palmeiras em 2025. Deixa aí nos comentários, pessoal, que é de extrema importância. Também inscreva-se no canal se você não é inscrito e até as próximas informações aí do nosso Verdão.